Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Pai, a Tua palavra é tão maravilhosa, que nós não nos cansamos de meditar nela. São tantos os mistérios que são revelados na Tua palavra, Pai. E tudo aquilo que ainda nós não entendemos, que o Senhor abra o entendimento, Pai, nessa manhã, para que nós possamos receber as verdades da Tua palavra, Pai. Usa-me com intrepidez nessa manhã, me dê ousadia e graça, para que a Tua palavra pregada possa alcançar os corações e penetrar as almas, Pai. Senhor, há pessoas aqui que necessitam tanto de um fortalecimento, Pai. E o Senhor já está fazendo essa obra. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça a fé. Que a nossa fé seja fortalecida. E que nós possamos crer naquilo que nós ainda não estamos vendo. Que nós possamos ter, Pai, convicção daquilo que ainda não aconteceu. Essa é a nossa fé. E nós precisamos desse fortalecimento, para que assim nós possamos avançar para a glória do Teu nome. Que não seja eu a pregar a Tua palavra, que seja o Teu Espírito Santo, porque a glória é toda Tua. Que os meus irmãos, se for necessário, se esqueçam do pregador e se lembrem apenas da palavra que foi pregada. Quando passar o tempo, então a palavra vier, eles vão falar: não sei aonde eu ouvi isso, mas eu já ouvi isso, e é isso que governa a minha alma. Porque não importa que eu apareça, importa que o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado, manifestado, que a Tua glória se manifeste sobre nós, que o Teu Espírito Santo faça a obra dele, que nós possamos ser revigorados de fato pelo Senhor. Amém. Fala conosco nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com a sua Bíblia aberta aí? Hebreus capítulo 11 fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é a fé? É a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo. É a prova, a certeza daquilo que eu estou esperando. Você está esperando que uma pessoa da sua casa seja transformada? Deposite a sua fé no Senhor, que Ele concederá os desejos do teu coração. Você espera que a tua casa seja restaurada? Deposite a tua fé em Jesus, que Ele concederá os desejos do teu coração. Você deseja que a sua alma, as suas emoções sejam reconstruídas, restauradas e fortalecidas? Deposite a sua fé em Jesus, que Ele concederá o desejo do teu coração. Mas depositar a fé em Jesus é andar com Jesus. Depositar a fé em Jesus não é falar da boca para fora: eu tenho fé em Jesus, eu acredito em Deus. Não, depositar a fé em Jesus é andar com Jesus. É o tempo todo ter Jesus como seu fiel companheiro, seu amigo, aquele que está com você aonde quer que você for. Se você espera algo, espere dele. Se você espera que algo aconteça, espere nele. E pergunte para ele se isso que você está esperando é de fato o melhor. Porque muitas vezes nós queremos que a nossa vontade aconteça, que o nosso querer seja real, que venha sim, e a gente começa a fazer, tomar decisões com a força do nosso braço. Mas lá no Éden, o Senhor já mostrou que não é do nosso jeito. Quando eles pegaram folhas de figueira para se cobrirem, Adão e Eva viram que estavam nus. O Senhor fez com que eles se cobrissem, né? Colocou neles pele de animais, mostrando que é Ele quem faz o que é perfeito. A vontade do homem são folhas de figueira, mas a vontade de Deus são peles de animais. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
É inútil acordar cedo, chegar tarde, você vai comer o pão de dores. É o Senhor quem vai edificar a nossa casa, o nosso lar. E se nós depositarmos a nossa fé no Senhor, Ele vai edificar a nossa casa. Então depositar a fé no Senhor é andar com o Senhor. E andar com o Senhor é servir. Andar com o Senhor é realizar obras como Ele realizou. Andar com o Senhor é fazer o que Ele quer que a gente faça. Andar com o Senhor é ter uma vida fiel às Escrituras. Andar com o Senhor é conhecer as Escrituras. Porque como eu vou andar com alguém que eu não conheço? E Ele se manifesta através das Escrituras. Ele se apresenta através das Escrituras. Como eu vou andar com alguém que eu não conheço? A palavra de Deus fala: podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo. Eu preciso estar de acordo com Ele. E para estar de acordo com Ele, eu preciso conhecer a sua palavra. E aqui, nessa breve introdução, estou falando de disciplinas espirituais. É orar, é jejuar, é meditar na palavra, é crescer no conhecimento. Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus falando através da boca de Oséias. Nós sofremos porque nós não conhecemos a palavra. Nós sofremos porque nós não conhecemos a Deus. Mas não importa se você está sofrendo hoje, o Senhor tem restauração para a sua vida. Não importa se você está chorando hoje, o Senhor tem restituição para a sua vida. Não importa. Ah, mas você não me conhece. E você não sabe o tamanho do problema que eu estou vivendo. Eu não sei mesmo, de fato. Mas eu sei o tamanho do meu Deus. E Ele é o Deus do impossível. Quando parece que tudo se foi, o inimigo quer colocar um ponto final na sua história. Mas o Senhor coloca uma vírgula. E Ele continua, porque é dele o querer e dele o realizar. Amém. A última palavra é sempre dele. Por isso a nossa fé precisa estar fortalecida no Senhor, para que nós possamos andar mais um pouco. Parece que não vai dar. Parece que já me esgotei, eu não tenho mais forças. Eu tenho as minhas responsabilidades, como que eu vou dar conta de tudo sem forças para continuar? É o Senhor que te fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então creia que o Senhor, se o Senhor não colocar um ponto final, não acabou. Ainda há esperança, enquanto a vida há esperança. E a espera no Senhor vai fazer com que nós cheguemos à realização. Mas a espera não pode matar a esperança. Nós precisamos esperar no Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Sabe o que é viver a fé? Viver a fé ligado em Deus. Viver a fé ligado em Deus é viver Romanos capítulo 12. Permitir que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso entendimento, para que assim, e após ter a transformação da mente e do entendimento, nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a pele de animais. É melhor do que as folhas de figo. O Senhor sempre tem o melhor para nós. E nós insistimos muitas vezes em permanecer naquilo que ainda não é o melhor. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que Ele fale o que é o melhor. Mas nós temos uma dificuldade. A dificuldade é em obedecer. A dificuldade em obedecer faz com que nós sejamos pessoas medíocres. E medíocre não no sentido pejorativo da palavra, mas pessoas medianas, que não alcançam a vida abundante que o próprio Jesus nos prometeu. Não, quando o versículo 1 de Hebreus 11 fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, o escritor, ele está enfatizando que a garantia está nas promessas que Ele já fez. Por isso nós devemos conhecer as Escrituras, porque nas Escrituras nós recebemos promessas do Senhor.
E quando nós temos promessas, nós cremos que aquela promessa vai acontecer. Com qual garantia? A fé. Em nossa aliança com Deus, a fé é a nossa garantia. Sabe quando você faz um contrato com o banco e que você dá a sua casa de garantia? Espero que você não tenha feito isso. Pois é. Foi feito um pacto de aliança. Aliança de sangue. Um sangue inocente e puro que foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a nova e perfeita aliança no sangue de Jesus. E nessa nova aliança com Jesus, a nossa garantia de que esse negócio vai ser próspero é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala que a fé sem obras é morta. Por isso a nossa esperança não é a esperança de esperar. Mas o Mário Sérgio Cortella sempre fala que a esperança é a esperança de esperançar. De estar esperando em Deus que as promessas se cumpram, mas fazendo a nossa parte. Fazendo o que nos cabe. Fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Porque às vezes, qual é a nossa parte? Sair fazendo o que nós achamos que é certo, o que nós achamos que é bom. Nós precisamos ouvir o que o Senhor quer que eu faça agora. O que o Senhor quer que eu pare de fazer agora. Porque vão ter momentos da nossa vida em que o Senhor deu a ordem e nós estamos cumprindo a ordem dele, mas vai chegar um momento que ele vai falar, agora para. Foi assim com o apóstolo Paulo quando estava com as malas prontas para ir para a Ásia. E o Espírito Santo, diz a palavra, falou para ele não. Como que o próprio Espírito Santo que tinha mandado ele pregar o Evangelho, agora fala para ele não, você não vai. Ele nos ensina que é Ele quem comanda. E o comando dele nos leva a viver a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então para de ser teimoso, para de ser teimosa e se renda aos pés de Jesus. Se renda aos seus pés, se renda ao seu senhorio, que pode fazer alguma coisa por você. Ele é o único que já fez o que é suficiente para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Jesus, Ele se entregou e Ele não precisava ter se entregue ou ter se entregado. Ele não precisava, Ele não merecia. E da mesma forma que Ele não merecia a morte de cruz, que era para aqueles que infringiam as leis, porque Ele era perfeito, Ele é perfeito. Da mesma forma que Ele não merecia a cruz, nós não merecemos a salvação. Mas nós a recebemos porque essa é a graça que está sobre a nossa vida. A graça é o favor que nós não merecemos. E não se engane, você nunca vai merecer nada. Você nunca vai merecer nada. Mas quando você recebe algo, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Então, seja humilde e receba. Não retenha a bênção. Porque às vezes eu quero dar uma oferta para quem ela fala, não precisa. Espera aí, você está retendo a minha bênção. Sou eu que vou ser abençoado mais do que você. Essa é uma obra da fé. Por que eu acho que eu vou ser abençoado ao fazer uma oferta? Por quê? Porque eu tenho fé. E a fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi. Então o Senhor nessa manhã está ativando a sua fé. O Senhor está revigorando as suas forças. O Senhor está mudando a tua história. Amém. Mas é só para aqueles que creem. E quem crê diz um amém. Amém. Nós não podemos duvidar das palavras de Jesus. A dúvida não provém do Senhor. A fé é a certeza. A fé não é dúvida. A fé é certeza. Por isso nós precisamos ter certeza.
O versículo que nós lemos diz que o meu justo viverá pela fé. Lá em Abacuque 2,4, Abacuque declara essas palavras. Em Romanos 1,17, Paulo declara essas palavras. Em Gálatas 3,11, Paulo também declara essas palavras. Então, em vários pontos da palavra de Deus, nós encontramos: o meu justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. E o que é isso? É Deus nos lembrando que nós não devemos olhar para as circunstâncias. Porque quando nós estamos olhando para o problema, para a circunstância, para a situação, nós não estamos olhando para o alto. E a fé nos manda olhar para o alto. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem do monte, e nem de quem está no monte. Meu socorro vem acima, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, nós precisamos entender a fé como ela é. A fé não é uma emoção que eu sinto no momento de culto. A fé não é um arrepio que eu sinto e falo: oh, a presença de Deus. A fé não é um choro, uma lágrima que cai dos meus olhos. A fé não sente, a fé sabe. A fé sabe. Então, quando nós estamos orando e a oração não está passando do teto, não se preocupe, persevere na oração. Porque o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente. E a recompensa pública não é para nossa promoção. A recompensa pública é para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Porque aqueles que estão no secreto com o Senhor não quererão ser recompensados ou glorificados ou promovidos. Porque quanto mais eu estou no secreto, mais eu percebo o quanto eu preciso do Senhor. Quanto mais eu estou na presença de Deus, mais eu percebo o quão pecador eu sou e o quanto eu preciso da misericórdia dele. Então, meus irmãos, essa é uma manhã de renovação. Quando a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé, e essa frase se repete várias vezes, como eu citei, quem é o justo? Quem é o justo? Se a palavra de Deus fala que não há um justo, lá em Romanos 3, nenhum sequer, quem é justo? Se a nossa justiça é comparada a trapo de imundícia, e trapo de imundícia enrolava os leprosos, então imagina, o trapo de imundícia, ele cheirava mal, ele apodrecia, ele contaminava. Essa é a nossa justiça. Então, por que a palavra me chama de justo? Porque um dia, um homem perfeito, nasceu de uma virgem, habitou entre nós. Aos 30 anos, ele começou o seu ministério. E diga-se de passagem, o seu primeiro milagre foi num casamento, porque ele se interessa pela família. Ele se interessa pela família. Antes de criar a igreja, ele criou a família. A igreja é formada por famílias. A qualidade da igreja é a qualidade das famílias. Não tem como. E ele, durante 3 anos, cumpriu o seu ministério, o seu propósito, fazendo inúmeros milagres, prodígios, maravilhas, e ensinando e apregoando o reino de Deus nessa terra. E o homem que era perfeito, que continua sendo, se entregou em uma cruz, que, como eu falei, não era para ele, nem o tamanho da cruz não era para ele, já estava preparado para Barrabás. E quando ele fala, está consumado, o véu, que significa o acesso a Deus, se rasga de alto a baixo. Nós hoje temos acesso ao Pai pelo sangue de Jesus. Por
Porque esse sangue foi vertido na cruz, foi derramado na cruz. A todos quantos o aceitam, passam a ser chamados justos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos justifica. Nos justifica do quê? Do pecado. Porque se por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado pode ser retirado. Se por Adão o pecado entrou, por Jesus o pecado pode ser perdoado. Então todos aqueles que aceitam a Jesus têm o sangue de Jesus sobre a sua vida. E nós não devemos mais nada para ninguém. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele não pode nos acusar de mais nada. Por quê? Porque agora nós somos justificados. A dívida foi paga. Jesus pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E porque a dívida foi paga, agora nós somos chamados justos. E o justo viverá pela fé. Quando você entrega a sua vida a Jesus, começa uma nova caminhada. Uma nova vida. Há um novo nascimento. É um recomeço. Mas é um recomeço que ele mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um recomeço no caminho. Ele é o caminho que nos leva à vida, mas nós temos que andar sobre a verdade que é Cristo. Então, nesse recomeço, nessa nova vida em Cristo, nós precisamos aprender de Cristo. Nessa nova vida com Jesus, nós precisamos aprender de Jesus, porque agora nós passamos de homens naturais para homens espirituais, e homens espirituais não andam pelo que veem, eles andam pelo que eles creem. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E para andar por fé eu preciso conhecer onde eu vou pisar. Para andar por fé eu preciso saber o que as Escrituras me instruem, me ensinam. Então, a nossa vida em Cristo, que é uma vida espiritual, ela precisa ser vivida pela fé. E a fé, muitas vezes, ela vai requerer de nós coragem. Mas assim como o amor já foi derramado em nós, a coragem também já foi. Porque Ele não nos deu espírito de covardia. Nós precisaremos ser corajosos. Corajosos para quê? Para obedecer. Porque às vezes o Senhor pede umas coisas para nós que é difícil, mas Ele está pedindo, vai nessa direção, obedeça. Obedeça, que você não vai se arrepender. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é dar o passo sem ter o chão. Viver pela fé é fazer o que Ele manda sem ter condições de fazer. Mas se Ele mandou, eu vou fazer. O Deus que aponta, paga a conta. Você já ouviu essa frase? O Deus que dá a visão, também dá a provisão. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Andar pela fé é uma coisa simples, mas requer coragem. É uma coisa simples, mas requer disposição. É uma coisa simples, mas requer permanência. Nós, uma vez entregues a Jesus, nós precisamos agora permanecer em Jesus. Ele não muda, mas Ele se movimenta. Ele não muda, mas Ele se movimenta. E nós precisamos andar com Ele para saber por onde Ele tem andado, para onde Ele está movimentado, para onde a nuvem vai dessa vez. É assim que Ele faz. E Ele requer de nós, que somos chamados justos, que andemos pela fé. Romanos 5, do 6 ao 9, diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo,
muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios capítulo 2 fala que nós éramos alvo da ira de Deus, mas Jesus se levantou como intercessor e se colocou na frente daqueles que se entregam a Jesus. Somos justificados pelo sangue, e o Senhor está o tempo todo nos lembrando que nós não devemos olhar para as circunstâncias, não devemos olhar para as condições, nós só precisamos crer. Se Ele deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Se Ele começou uma obra, Ele é fiel para completar. Se Ele falou, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele cumpre, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. E talvez o seu problema seja o desemprego, talvez o seu problema seja dificuldade financeira, talvez o seu problema seja emocional, problemas na alma, talvez o seu problema seja conjugal, talvez o seu problema seja familiar, talvez o seu problema seja... Quantos são os problemas? Abandono, rejeição. Meus irmãos, vícios, perdas, prejuízos. Quantos são os problemas? E todos nós passamos por ele. Mas mesmo que você esteja passando por um deserto na sua vida, deserto é lugar de transição, deserto é lugar de transformação, deserto é lugar de passagem. Se você está num deserto, não permaneça no deserto. Mas como? Eu não consigo sair disso, não depende de mim. Não dependa de você, dependa do Senhor. Porque é o Senhor que vai te tirar do deserto. É o Senhor quem vai fazer você entrar na terra prometida. É o Senhor que vai levar você a viver todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o Senhor que vai te colocar em lugares altos. É o Senhor quem te faz voar com asas como águias. É o Senhor. Então, creia na palavra do Senhor com todas as suas forças, sem reservas. Sabe quando você acredita em alguém, mas fica com o pezinho atrás? Ah, eu acredito sim. Não, acredito sim. Agora eu duvidei. Não duvide. Se entregue, se lance, se jogue nos braços do Pai. Que Ele vai te ninar como uma mãe nina o seu filho. Ele vai te amar como Ele já te amou antes da fundação do mundo. Jesus está aqui. Qual é o seu problema? Responda para si mesmo. Qual é o seu problema? Quais são os seus problemas? Porque teve alguém que falou assim, é mais que um. Teve alguém que pensou assim, é mais que um. Quais são os seus problemas? Não importa qual seja o seu problema. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que você vai vencer. Não existe andar pela fé sem andar com Jesus. Saiba disso. Não existe andar pela fé sem andar com Deus. Olha a vida de Abraão, o pai da fé. Gênesis capítulo 22 narra a história que Deus pediu o filho da promessa. Então Deus promete um filho para Abraão. Aos 99 Deus dá um filho para Abraão, 99 anos. Dá um filho para Abraão. E aí Isaac nasce. Isaac era adolescente, Abraão ouve Deus falando, pega seu filho, o seu único filho, filho da promessa, leva para o Monte Moriá e sacrifica ele para mim. E Abraão, sem titubear, sem duvidar, sem questionar, ele apenas obedeceu. Vamos aprender com Abraão? Deus estava pedindo um filho dele, Deus não estava pedindo uma hora do seu dia, não. Deus não estava pedindo um pouquinho do seu dinheiro, não. Deus não estava pedindo nada. Só o filho.
Você pode com isso? E Abraão não falou nada. Abraão só obedeceu. O pai da fé. Não é à toa, né? E ele sobe o Monte Moriá com Isaac. Isaac fala: pai, estamos indo lá sacrificar, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Só quem tem fé anda sobre as dificuldades. E eles chegam no cume do monte, e ele coloca Isaac lá deitado, e ele ergue o cutelo para sacrificar Isaac, e vem uma voz do alto. Diz: Abraão, você de fato me obedece, não precisa fazer isso. E aí ele olha, tem um carneirinho ali, ele vai, sacrifica o carneirinho, entrega para Deus, e fica tudo certo. Vamos aprender com Abraão. Vamos aprender com José. Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 narra a história de José. Um menino querido do seu pai, que foi vendido pelos seus irmãos por ciúme, colocado em uma cisterna, queriam matá-lo, mas o Senhor desde o início foi livrando José. E José é vendido como escravo, vai para o Egito. No Egito ele é preso. Ele vai trabalhar para Potifar, ele é preso depois em sequência. Na prisão, Deus começa a fazer uma obra maravilhosa. Final da história: José não chegou a lugar nenhum. E dizem que o melhor lugar é o primeiro lugar. Mas José foi o segundo homem mais importante do Egito. Só isso. Tá bom para você? Por quê? Quem andou com Deus viveu pela fé. Juízes capítulo 6, Juízes capítulo 7, fala de um homem chamado Gideão. E Gideão, Gideão, ele nos fala a palavra que os midianitas, que eram inimigos do povo de Deus, eles, no final das colheitas, e fazia já 7 anos que isso acontecia, eles plantavam, né? Gideão, sua família e todo o povo. E quando eles iam colher, os midianitas vinham, os inimigos vinham e roubavam a sua colheita. Naquele ano, Gideão foi achado no lagar, descascando trigos. O que é o lagar? O lagar é o lugar de pisar uvas. E Gideão estava ali no lugar de pisar uvas, descascando trigo. Fazendo a coisa certa no lugar errado. Faça a coisa certa no lugar certo. Como que eu vou saber isso? Palavra, presença, comunhão, permanência na presença, andar com Cristo. Isso vai te dar condições de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E diz a palavra que o anjo do Senhor, creio eu, uma cristofania, uma aparição de Cristo. Quando aparece o anjo com A maiúsculo, é uma aparição de Cristo. E o próprio Jesus fala para Gideão: Gideão, valente. Eu valente? Está tudo sendo roubado aí. A minha família é a menor de todas. Eu sou o menor da minha família. Você veio me chamar de valente? Acontece que Deus levanta Gideão como um guerreiro. E Gideão demora um pouquinho para acreditar. Ele pede provas para Deus. Deus dá provas para ele. Tá bom, agora eu vou então. E aí ele vai. Ele tinha um exército com 32 mil homens. E Deus fala para ele: fala para aqueles que são tímidos e medrosos que não precisam continuar. E ele fala: quem é tímido e medroso, vai embora. 10 mil vai embora. Ele fica com 22 mil homens. E aí Deus fala para ele: agora, fala para eles descerem, tomar água. Todos aqueles que lamberem a água como um cachorro, todos aqueles que se abaixarem para tomar água, você elimina do exército. Tá bom, Senhor? E aí ele observou. Sabe quantos sobraram? 300 homens. De 22 mil homens, sobraram 300 homens.
E o exército dos midianitas, um número incontável de pessoas, que quando ele desceu no vale, ele não conseguia enxergar o fim de tanta gente que tinha. Como que eu vou vencer com 300 homens um exército desse tamanho? Gideão, eu te fiz ficar com 300 para que você saiba que não é você que vence as batalhas. A força não é sua, a força é minha. E ele, com buzinas e cântaros, ele vence aquela batalha com seus 300 homens. Às vezes você acha que está em desvantagem. Às vezes você pensa que não vai ter condições. Você acha que não vai dar. Mas andar por fé é ter a certeza de que vai dar, mesmo que os números mostrem que não vai dar. Andar por fé é saber que haverá reconciliação mesmo aonde foi tudo destruído. Andar por fé é saber que você vai vencer, mesmo que as dificuldades sejam um gigante na sua frente. É a fé que nos faz vencer. É a fé que nos faz vencer. Elias, o grande profeta Elias, 1 Reis 17, ele fala para Acabe, não vai chover durante alguns anos. Capítulo 18 fala que ele estava orando com a sua cabeça entre os joelhos, e ele fala para o seu discípulo, né? A palavra chama ele de seu moço, ele fala para o seu moço, vai ver se vai chover, vê se tem algum sinal de chuva. E na 7ª vez que o moço vai, ele volta falando o quê? Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E para Elias foi suficiente, porque aquele era o sinal que a chuva viria. Elias estava orando por chuva depois de alguns anos sem chover. E quando o seu moço vem e fala, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias, com a sua fé no Senhor, ele fala, então vamos anunciar para Acabe que vai chover. Manda Acabe se preparar, porque a chuva está chegando. Você só precisa de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você só precisa de uma ponta de esperança. Você só precisa de algo pequeno para que o Senhor possa transformar em algo grande. Você só precisa dessa nuvem para que você tenha certeza que a chuva virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não desista no meio do caminho. O Senhor está te dando uma palavra hoje. Não desista. Avance. Pela fé, avance. Nós não podemos parar. 2 Crônicas capítulo 20 fala de Ezequias, um rei temente a Deus, mas ele estava com uma doença terminal. E na sua oração ele ora ao Senhor e ele pede ao Senhor que tenha misericórdia, e o Senhor aumenta por mais 15 anos o seu tempo de vida. Andar com o Senhor vai fazer toda a diferença. Andar com o Senhor vai fazer com que a nossa fé seja mantida intacta. Andar com o Senhor vai nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. Andar com o Senhor vai acrescentar dias na nossa vida. Nós podemos crer. Nós podemos crer. Lá em Crônicas também, se eu não me engano, 1 Crônicas 4, verso 9, fala de Jabes. E Jabes significa gerado na dor, o filho da minha dor. E aquele moço que cresce com esse nome, gerado, eu fui gerado na dor da minha mãe, eu fui gerado na dor, eu sou gerador de dor, eu gerei a dor. Era uma sentença que estava sobre ele, mas ele ora, e ele fala, Senhor, alarga as minhas tendas,
me abençoe muitíssimamente. Esteja comigo, Senhor. E o Senhor concede o desejo do coração de Jabes. Esther estava prestes a tomar uma decisão difícil. E ela então chama seu tio Mardoqueu, seu pai, né? Que era como um pai para ela. Fala para o povo todo jejuar, que eu vou ter com o rei. Se eu morrer, morri. Quando nós estamos no Senhor, nem a morte nos importa mais. Quando nós estamos no Senhor, nem a morte nos importa mais. Sabe por quê? Porque a palavra nos garante vida eterna. Amém. A palavra nos garante vida eterna. Paulo disse que para mim o morrer é ganho, o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Por quê? Porque ele iria herdar a vida eterna. É essa visão que nós precisamos ter. Aqueles que vivem por fé vão até o fim. Vão até o fim, não se importando com nada. Nós precisamos crer no Senhor. Amém. E como não aprender fé com Jesus, o nosso mestre? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, enquanto homem, Mateus capítulo 14 fala de algo que vocês acham que não conhecem, mas é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem não conhece? E Jesus, de 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica o alimento. E ele alimenta uma multidão. E no final, ainda sobram 12 cestos. Que milagre maravilhoso. João capítulo 11 fala que Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. E tudo isso por quê? Por causa da fé. O que nos trouxe hoje aqui nessa manhã, se não foi a nossa fé? Porque talvez você veio porque alguém te trouxe, alguém te convidou, você estava lá de bobeira, de domingo de manhã, não faço nada mesmo, vamos lá. Mas nós só estamos aqui reunidos por causa da fé. Se não foi a sua, de alguém. Porque quando tinha um paralítico na beira do caminho, 4 amigos pegaram ele e levaram até Jesus. Foi a fé dos amigos que fez com que aquele paralítico fosse salvo e fosse curado. Então nós só estamos aqui por causa da fé. Muitas coisas que o Senhor fez na minha vida antes de eu conhecer a Ele foi por causa da fé de pessoas que já oravam por mim. Por isso nessa manhã o Senhor está falando conosco. E Ele está nos lembrando que não há nada mais concreto do que a fé. Você pode acreditar nisso? Como assim? A fé é algo concreto? Não estou vendo. Mas aqueles que nasceram de novo não vivem pelo que veem, vivem pelo que creem. E Jesus fala para Marta, né? João capítulo 11, lá no verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Ele faz uma pergunta para Marta. Marta, se tu creres, verás a glória de Deus? Para nós, hoje, se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Amém. Basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem para que nós possamos ver grandes coisas acontecendo. Não são poucas e nem pequenas, são grandes e são muitas.
Porque o Senhor tem muitas coisas para nos entregar. Por que não entrega? Porque nós ainda não estamos preparados. E é a fé que vai nos levar à maturidade espiritual. É a fé que nos vai levar a esse lugar de preparação para receber tudo aquilo que Ele tem para derramar sobre a nossa vida. Amém?